Boa noite. Nós vamos estar continuando com a nossa conversa sobre família. Hoje à noite a gente vai estar escutando Itana. Itana vai nos falar, dentro de saúde e bem-estar, vai estar nos falando sobre algumas dicas que ela nos apresenta para que a gente possa diminuir ou até eliminar, né, estresse na vida da família, na vida conjugal, na vida a dois. Então ela vai estar nos falando, nos dando algumas orientações nesse sentido, tá bom? E isso vai até completar, né, outros temas que ela já tratou e que aí na descrição da nossa live você vai ter o local onde estão todas as outras entrevistas com ela, os assuntos que foram tratados e o que é que a gente esteve aprendendo com ela naquelas oportunidades, tá bom? Então a Itana vai estar nos dando uma mãozinha, né? Naquilo que ela conhece bem. A Itana é muito preparada, ela cursou, né, o que é chamado de um tipo de medicina que ela estudou, que ela se formou, ela está preparada nesta área e tem nos dado algumas orientações de como agir. Eu vou citar aqui, inclusive, alguns temas que ela já conversou com a gente e que a gente aprendeu, né? Aprendeu com ela. Então tem aqui alguns temas como ela deu uma palavra no primeiro encontro, ela nos falou sobre saúde e bem-estar, né? Ela apresentou o tema e disse e deu um preâmbulo, né? Deu uma ideia geral do que ela contar para a gente nos encontros que viriam. Ela também falou para a gente sobre dormir bem. Foi a segunda live dela, nos falando sobre a importância do dormir bem, a preocupação que todos devem ter para descansar, né? Para aproveitar o máximo a, do que a dormida bem feita pode produzir na vida e na saúde das pessoas. Depois ela nos falou sobre alimentar-se bem, né? Ela nos deu algumas dicas, ela nos deu algumas orientações que foram muito benéficas. E hoje vai nos falar sobre... Não, também nos falou no último encontro, nos falou sobre a importância dos exames, a rotina dos exames, não é? E a importância de frequentemente estarmos avaliando e estudando como é que estamos na nossa saúde, na nossa vida. E hoje vai estar nos falando sobre como aliviar e, quem sabe, até eliminar, né, o estresse na vida da família, na vida das pessoas. Tá bom? Itana, seja bem-vinda. É bom lhe ouvir. Boa noite a todos, como estão? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar, o pastor já adiantou o assunto aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre o estresse, né? A gente sabe que nesse período que a gente está ficando mais tempo em casa, a gente passou por vários momentos de mudanças, né? No Brasil inteiro e na nossa família, no nosso trabalho, e com isso surge esse chamado estresse. Mas muitas pessoas, elas confundem o estresse com a ansiedade. E o que é o estresse, na verdade? O estresse, ele é um acúmulo de situações que o ser humano passa e que ele não consegue, gasta mais energia do que ele deveria e acaba reagindo de uma forma que ele não esperava. Isso acaba trazendo reações físicas e reações mentais também, porque existem dois tipos de estresse, né? Existe aquele estresse que a gente conhece como o estresse físico, que é aquele que você sente no seu corpo, né? Hoje eu digo que a maior parte das coisas que a gente sente hoje no nosso corpo
ela vem de algum estresse causado durante o dia ou durante um momento que você esteja passando na sua vida. Então, aquela dor muscular, aquela dor de cabeça, muitas vezes é resultado de um estresse que você passou. Então, já o mental é aquele que muitas vezes a gente às vezes não consegue controlar, mas que ele também se torna muito prejudicial para a gente, porque ele está ali na nossa mente. E ele pode também ocasionar a tal chamada ansiedade, que eu acho que o pastor, sendo da área de psicologia, depois ele pode até nos falar melhor em relação a isso, porque eu creio que a ansiedade ela é um resultado de um acúmulo de estresses que o ser humano passa, que não consegue resolver naquele momento e que acaba ficando ali mais tempo, né? A gente fica passando por esse processo aí contínuo de ansiedade. Hoje, em especial, eu achei interessante a gente conversar sobre esse tema, porque muitas famílias estão ficando em casa, estão passando muitas vezes por dificuldades financeiras, dificuldades emocionais dentro de casa. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Falamos sobre o que é o estresse e o que ele pode ocasionar. Tem pessoas que acham que o estresse é aquele momento ali e passou, mas existe uma série de sintomas que podem alterar no nosso corpo, né? Eu conheço pessoas que passam por um estresse tão profundo que ela sente com frequência muitas dores musculares, né, na coluna. A pele fica muito irritada, a pele fica às vezes avermelhada ou com muitos carocinhos, irritada. Isso tudo causado por um estresse que não foi resolvido naquele momento. Dores de cabeça com frequência e tudo mais. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Para ajudar dentro da família, no trabalho, seja em qualquer local que você está inserido? A primeira dica que eu dou aqui, que a gente até já conversou em outras lives, faça algum hormônio que, na hora que a gente está praticando alguma atividade física, há uma liberação desse hormônio que dá um bem-estar no nosso corpo. Então, você que é praticante de algum exercício físico, de faça uma caminhada ou academia ou qualquer outro tipo de atividade, isso te ajuda a relaxar, melhora a questão do estresse que talvez você tenha passado por algum aborrecimento durante o dia ou durante a semana. Então, tire esse período de que você tenha dentro da sua agenda semanal e faça alguma atividade física. Se não puder sair de casa, faça dentro de casa mesmo. Até mesmo alguns exercícios você pode estar fazendo dentro de casa para aliviar isso. O segundo ponto é tire um tempo para você. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs. Então, tire um tempo dentro da sua casa, que você esteja ali tranquilo, para relaxar. Ouça uma música de qualidade que você goste. E fique ali naquele momento que você não está em alguma atividade dentro de casa, que você relaxe, descanse, respire fundo, feche os olhos, tente pensar em coisas positivas. Isso tudo ajuda você a aliviar esse estresse. Tem muitas pessoas que falam que no momento que você está passando ali um aborrecimento ou algo do tipo, feche os olhos onde você estiver, respire fundo e conte até 3. Isso, às vezes, pode parecer bestagem para muitas pessoas, pode não ser interessante. Mas se você parar e pensar, não, isso não vale a pena, eu vou fechar os olhos aqui e respirar, faz todo sentido. Parece que você sai daquele momento ali de raiva, de explosão e volta novamente para aquilo que você estava fazendo. Então é importante isso. A gente sabe que tem pessoas de diversas personalidades e tudo, e quem assim, nós não estamos ilesos de passar por algum tipo de aborrecimento, de algum estresse, seja ele na família,
seja ele, né, no trabalho, às vezes é inevitável. Mas a gente pode controlar com essas dicas, com essas formas que eu estou aqui expondo para vocês, que talvez muitos já até conhecem, mas às vezes é difícil a gente colocar em prática tudo isso, né? Começando em mim. A outra dica que eu dou tem pessoas que não gostam de tomar medicamentos. E eu até falei sobre isso nas outras lives, que você deve tomar apenas medicamentos por aconselhamento médico, né? Então, se você ali está passando por algum problema emocional ou algum estresse e que não foi resolvido, você procure uma ajuda que ali aquela pessoa especialista vai poder te orientar. Mas existem métodos que hoje a medicina tem, que são a medicina natural. Então, existem hoje muitos chás, existem hoje calmantes naturais que você pode tomar. E a gente até conversou sobre isso aqui também em outras lives, que quem desejar, quem sentir que precisa tomar ali um chazinho antes de dormir, ou até mesmo durante o dia, é muito importante. Não faz mal a ninguém você tomar esses chás, né, naturais. A outra dica que eu dou é que, como a gente vive hoje numa rotina entre trabalhar, às vezes outra situação que a gente tenha que sair de casa, e muitas vezes a gente esquece da nossa família, a gente esquece do nosso lazer, de cuidar da gente. Então, nós precisamos disso também, né? Eu creio que o ser humano, ele precisa dessa comunhão, desse convívio. Nesse período de pandemia mesmo, a gente tá difícil muitas vezes nos encontrar uns com os outros. Mas com sua própria família mesmo dentro de casa, você pode propor alguma atividade de lazer, vamos assistir um filme juntos, vamos participar de alguma brincadeira aqui em casa mesmo, que você possa fazer isso com a sua família. Ter esse momento de lazer, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam muito de viajar, mas que nessa pandemia não puderam viajar nas suas férias, aproveitar de forma como gostaria. Mas existem outros momentos que a gente pode proporcionar dentro da nossa casa, que são momentos de lazer, e que é importante também para o ser humano, no caso, né? E a outra dica que eu dou aqui é: tente administrar o seu tempo. Pode parecer também bestagem eu estar falando isso, mas a gente conversou também sobre rotina, né? Como a rotina, às vezes, ela é benéfica para o ser humano, mas também a gente precisa administrar o nosso tempo. Se você tem alguma atividade a realizar, separe aquelas atividades que são prioridades, que você pode deixar para depois, ou que você pode fazer em um outro tempo. Tenha esse controle na sua agenda, saiba administrar o seu tempo, principalmente com a família. E o último ponto que eu coloco aqui é a questão de... Hoje, muitas vezes, a gente espera o problema se agravar para procurar ajuda. E isso eu vejo tão sério hoje na minha família, em outras famílias também. Porque, às vezes, um pequeno estresse, aquela pessoa é estressada demais, aquela pessoa está passando por isso, por isso. Mas a gente, às vezes, não sabe que aquilo ali já está passando por uma situação grave de ansiedade. E que, às vezes, a pessoa precisa de ajuda médica, precisa de ajuda psicológica. Então, a minha dica hoje a você que conhece alguém que está passando por isso, incentiva essa pessoa a fazer terapia, incentiva essa pessoa a procurar ajuda. Se você vê que a situação não está se resolvendo, que você já tentou de todas as formas melhorar essa questão do estresse, da ansiedade, que você realmente sinta o desejo de procurar ajuda com um especialista da área. Porque o estresse hoje, eu estava lendo, preparando o tema para essa live, eu estava vendo um estudo feito.
o quanto tem aumentado os casos de estresse e ansiedade nesse período de pandemia. Não somente agora na pandemia, porque aumentou mais ainda, mas já existia já isso há muito tempo. E essa situação, ela acontece, a gente, mas acontece só em tal idade. Acontece em qualquer idade. A gente vê hoje crianças muito estressadas, a gente vê pessoas muito ansiosas. Então, são coisas que a gente tem que observar e também ficar em alerta, cuidar, buscar ajuda, tentar melhorar os nossos hábitos, conforme a gente conversou aqui. Tudo isso que a gente tem conversado aqui são hábitos que você e sua família pode tentar mudar para um melhor convívio, né? Com você mesmo e com a sua família. E o nosso tema é isso hoje. Eu espero que a gente tenha aprendido um pouquinho sobre isso e que o mais importante, gente, que a gente tenha esse alerta em nós, porque a gente só sabe, às vezes, quando está acontecendo com a gente, ou então quando está acontecendo com alguém próximo. Essa questão do estresse, da ansiedade, ela tem que ser muito pontuada, tem que ser muito observada, principalmente onde a gente vive, o ambiente que a gente vive, mostra muito sobre isso. E a dificuldade que tem nessa questão do estresse é que você só vai perceber quando já está acontecendo. Quer dizer, é um processo, você não percebe, você não dá a devida atenção, você pode até desconfiar que determinados comportamentos vão produzir ou têm produzido estresse para muita gente, você facilita, mas só vai descobrir mesmo depois que já está acontecendo, né? É verdade, pastor. E eu esqueci de comentar também, nós mulheres tem a famosa TPM, que muitas vezes a gente culpa a tal da TPM por causa disso. Mas às vezes eu concordo que tem os hormônios têm uma parte de culpa nisso tudo, lógico. A mulher é uma máquina de hormônios, né? E o homem também. Mas a mulher passa por esse processo aí mensal, a tal da menstruação, a tal da TPM. Mas se a gente não tomar cuidado com essas situações, com esse estresse acumulado, é que nem você falou. Quando a gente descobrir, já está no nível alto. Então a gente aí tem que ficar alerta e buscar ajuda também, se for o caso, né? E o estresse é algo que você não cura de uma hora para outra, por mais que você tenha, né, alguma coisa, esteja fazendo alguma coisa para melhorar, mas não se resolve de uma hora para outra. Então é melhor prevenir, viver uma vida prevenindo, do que esperar acontecer, porque aí não é tão rápido, não é tão fácil, não é, de resolver o problema. Na verdade, pastor, é um processo, né? É que nem as Exatamente. pessoas que sofrem ansiedade, eu conheço algumas que sofrem ansiedade e que chegam num nível tão agressivo que elas falam que sente assim aquela necessidade, aquela falta de ar tremenda e que não consegue realizar nem sequer uma atividade. Então, isso tudo, a ansiedade, o estresse, ela pode chegar num nível tão preocupante, tão exagerado, que é a tal da depressão, que a gente sabe que também é um outro fator que está aí no mundo inteiro e que cada dia mais a gente vê pessoas passando por esse tipo de problema. E às vezes começa com isso aí que a gente está conversando. Começa com um estresse prolongado, às vezes gera a ansiedade e, por fim, chega nesse estado máximo aí, que é a depressão. Exatamente. Ok. Mais alguma coisa que queria falar para nós? Eu acho que foi só. Se eu esqueci de alguma coisa, a gente vai lembrando aí nas suas perguntas. Aham. Quando você falou sobre essa questão de ansiedade, né? As pessoas que entendem terem essa ansiedade, tem o que nós chamamos de uma estratégia que ajuda muito. Quando a pessoa estiver angustiada, quando estiver sentindo mesmo as reações da ansiedade,
ela deve aprender a andar com papel e uma caneta e fazer uma listinha de motivos que ela acha que podem estar produzindo aquilo. E aquelas que têm a ansiedade como algo normal, né? Porque tem gente que é normalmente ansioso, né? Essas pessoas faz parte dessa estratégia que todas as manhãs, logo que ele se levantar, logo que estiver para enfrentar o dia a dia, ela anotar, ou à noite, vai depender da pessoa, ou antes de dormir, para saber como é que vai ser o dia seguinte, a pessoa fazer uma listinha do que é que ela tem que amanhã viver, amanhã ela tem que enfrentar, ou, no caso de manhã, o que é que eu tenho hoje para fazer? Porque aí você tendo uma lista do que você tem que atender, há uma certa tranquilidade, há uma certa confiança, porque aí você vai saber, não, isso aqui eu vou fazer à tarde, eu vou fazer isso aqui à noite, ou eu vou fazer isso não é hoje, é amanhã. Então você tem ali uma lista, uma agendazinha que facilita muito, e a pessoa então passa a ter uma certa tranquilidade para enfrentar essas ansiedades. E na verdade, pastor, a gente tem aquela mania de querer dar conta de tudo, né, ao mesmo Exatamente. tempo. E isso eu vejo é muito prejudicial. Eu tiro por mim. Nós que somos mulheres, não estou desmerecendo vocês homens, não. Mas a gente pensa em mil situações para resolver durante o dia, né? É trabalho, é Exatamente. em casa, fazer almoço, cuidar do filho, cuidar da gente. Exatamente. Então, às vezes você tá ali, eu mesma, às vezes eu penso assim, eu tô ali no trabalho, eu já penso, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aí depois eu vejo, eu não dei conta disso. Mas tudo bem, a gente tem que pensar assim, não deu conta, vamos Isso, tentar amanhã, isso né? aí. Vamos Não tentar é o outro fim do dia. mundo, né? Exatamente. E o que a gente falou, né? A gente não é máquina, a gente não é robô. A gente tem também um cansaço que eu comentei no início, o cansaço físico. E a maioria hoje do estresse que nós temos, além de mental, é o físico também. Muitas doenças surgindo por questão disso, do estresse, da ansiedade, dores musculares, dores de cabeça, enxaquecas, tudo por isso, coisas mal resolvidas, né? Que a gente, Isso. na verdade, a gente fica sobrecarregado, né? E não Uhum. consegue atingir aquilo e acaba frustrando também. Ok. O que mais você tem a falar? Eu acho que só. Hoje, por enquanto, só. Não, mas já falou muita coisa. Tem muita coisa boa aí que você nos contou hoje, entendeu? E então fica assim. Próxima terça-feira a gente vai ter mais coisas, né? Você vai nos trazer ainda mais algumas orientações. Tá bom? Com Deus, Então a fica próxima certo. assim. Sim, sim. Eu disse que a próxima semana, com fé em Deus, estaremos aqui mais uma vez com outro tema ou continuidade desse tema. A gente pode pensar sobre isso. Tá bom. Então, que Deus possa continuar abençoando você, sua casa e todos que estão nos ouvindo e que ainda vão, né, estar assistindo a essa live e que você possa continuar sendo uma bênção na vida das pessoas. Deus Amém. abençoe. Boa noite.